Muito bem, alunos, vamos iniciar mais uma aula de educação física. Eu sou Rafaela Pinheiro, professora desse componente maravilhoso. Vamos então ver o que nós temos de conteúdo para nossa aula? A aula de número 13, objeto de conhecimento, experimentação dos processos de remediação a partir das concepções multiculturais da sociedade. Detalhamento, as danças manifestadas nas diferentes culturas amazônicas. Muito bem, então vamos aqui abordar sobre esse tema maravilhoso que são as danças, né? Vamos de aula. Muito bem, então quando a gente fala de dança, a gente está falando de cultura. E quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que ele é enorme, né? Ele tem aqui vários estados e cada estado tem as suas particularidades, tem a sua cultura e tem o seu povo que faz com que essa cultura ela vá ali seguindo de geração em geração. Mas na nossa aula de hoje, nós vamos falar especificamente dessa manifestação cultural que acontece justamente na região norte, como vocês vão observar aí, né, nos estados de Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre e o nosso estado que é o Amazonas. Então, a gente vai aqui abordar sobre a cultura, sobre a dança, a manifestação cultural desse povo da região norte que é tão rico, né, em sua cultura, nas suas manifestações, ok? Então, como eu disse, cada região do nosso Brasil ele possui ali suas próprias tradições, suas próprias manifestações artísticas que vão fazer sobressair essa cultura, essa herança cultural única de um povo. E por falar, né, sobre a região norte, nós vamos, obviamente, começar pelo nosso estado, que é o estado do Amazonas. E quando a gente pensa no estado do Amazonas, a gente pensa em quê? Quando a gente fala de dança, voltado para a nossa cultura, justamente disso, do boi bumbá. Então observe aí essas imagens, né? Observem que tem 3 imagens aí, cada uma com um boi diferente, né, específico, e a gente vai notar aí que existe o garantido representado por esse boi branco, né, com um coração na testa, e nós temos o caprichoso, que é esse touro negro, lindo, maravilhoso, com a estrela na testa. Mas observe nessa primeira imagem que existe um outro boi aí também. De onde será que ele vem? Bom, eu estou falando então do Bumba Meu Boi. E por que eu estou trazendo o Bumba Meu Boi para dentro dessa cultura aqui do Amazonas? Justamente porque o Bumba Meu Boi é que deu origem ao boi bumbá. Começou lá no Maranhão, né, e foi se expandindo aí pelo país inteiro e conforme ele foi se expandindo, a região que foi acolhendo essa cultura foi também acrescentando novas informações, né, foi acrescentando ali parte da sua cultura e no caso aqui do Amazonas, o que ocorreu? Transformou-se então no boi bumbá, que é destinado aí justamente a essas duas figuras, do boi caprichoso e do boi garantido, ok? Então vamos abordar um pouco mais sobre a origem e a história, né, dessa cultura tão maravilhosa que são os bois. Bom, isso vem ali das raízes do folclore português, que foi trazido ao Brasil pelos colonizadores. A brincadeira do boi é uma tradição antiga lá de Portugal. Olha só que interessante, né? Eu acredito que a gente não imaginaria aqui que o boi, né, que a gente conhece como os bois de Parintins, teve sua origem lá de Portugal, justamente através dessa brincadeira de boi, que é uma tradição antiga daquele país. E no Brasil, essa tradição ela foi assimilada e adaptada, incorporando influências das culturas africana e indígena, resultando em uma manifestação única e diversa. A brincadeira ela varia de uma região para outra, mas a essência da história é sempre a mesma. Contando então a morte e a ressurreição do boi. Então, quando a gente lembra aí das imagens que eu apresentei para vocês, né, dos 3 bois, a gente vê ali semelhanças e a gente também vê diferenças. No caso aí do Bumba Meu Boi e do Boi Bumbá, nós temos aí como personagens principal dessas apresentações o boi, né, retratado aí nessas imagens. E aí,
como diferenças, o que a gente pode dizer que existe de diferenças entre o Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá? Justamente a questão da rivalidade, da competição. No caso do Bumba Meu Boi, não existe competição, mas no Festival Folclórico de Parintins, onde se apresentam Garantido e Caprichoso, existe sim e muita rivalidade entre as torcidas, né? Obviamente sendo uma rivalidade ali saudável, cada um vendendo o seu peixe, cada um defendendo o seu, ok? Muito bem. Então, como é que se dá a dança, né, no boi bumbá? Trazendo aqui para o nosso Amazonas. É uma dança que vai combinar movimentos de braços e giros em passos de 2 para lá e 2 para cá. E essa dança ela vai ser entoada, ela vai ser ritmada através de músicas que recebem o nome de toadas. As toadas, que são as músicas, né, que animam e contagiam esse festival, envolvem uma variedade de instrumentos, como tambores, maracás, pandeiros, violões, cavaquinhos e rabecas. E ali, durante as suas apresentações, vão fazer o quê? Narrar histórias e lendas, exaltando personagens e elementos cultural do nosso Amazonas, né, do nosso folclore. E para tornar isso mais visível para vocês, eu falo então de dentro do bumbódromo. Olha só que legal, que interessante. Você já observa aqui, ó, a divergência de cores, né, onde um lado eu tenho a cor vermelha, que representa o boi garantido, e do outro lado eu tenho a cor azul, que representa o boi caprichoso, né? Então, durante as suas apresentações, o que acontece? Enquanto um boi está se apresentando, a torcida do boi contrário fica o quê? Quietinha, em silêncio, não pode se manifestar. E vice-versa, ok? Justamente para respeitar ali a apresentação do boi que está ali dentro dessa arena, né, desse lugar maravilhoso. E como personagens principais, nós temos aqui, durante essas apresentações, olha só que legal, o boi caprichoso, que é o touro negro, que tem a estrela na testa, e nós temos ali também o garantido, que é o boi branco, que tem o coração na testa. Eles é que são os personagens principais e toda a história vai girar em torno deles, ok? Olha só que interessante essa cultura, né, que existe aqui no nosso Amazonas, especificamente em Parintins, né, que é onde acontece esse festival. É uma ilha que recebe ali durante uma época do ano, geralmente ali final de junho, início de julho, acontece esse festival e aí vem pessoas de diversos locais do país e até do mundo para assistir esse espetáculo a céu aberto. Ok? Gostaram então de ver aí sobre a cultura do nosso Amazonas através do Festival Folclórico de Parintins? Muito bem. Agora a gente vai passar a conhecer uma outra cultura também da nossa região norte. Vamos então falar agora sobre o carimbó. Observem essa imagem que já traz aqui uma animação, uma alegria, né, representada através das vestimentas, das cores que estão representadas aí nessas vestimentas, né? Observem a indumentária das pessoas, dos dançarinos, a mulher aqui com seu saião, né, rodado, justamente para dar essa malemolência, né, durante a sua apresentação. Vamos então conhecer a história do carimbó. Vamos ver. O carimbó é a dança típica do Pará e foi criada pelos índios tupinambás. Palavra em tupi refere-se ao tambor indígena feito de tronco de árvore chamado curimbó, no qual curi significa pau e imbó refere-se a oco ou furado. Em todo, traduz pau-oco que produz som. Então, a gente observa aí que o carimbó ele vai receber esse nome justamente pelo instrumento que vai dar ritmo a essa dança, que no caso é o tambor, né, que é utilizado. Muito bem. Agora falando sobre a dança especificamente, vai ser uma dança de roda com movimentos giratórios que surgiram de um típico hábito de pescadores e agricultores paraenses. A dança do carimbó miscigenou-se com outras culturas e recebeu influências africanas e europeias.
como, por exemplo, o rebolado, que é a herança dos negros, dançar com a formação de casais, que geralmente ali tem características da região, dali do povo europeu, né, uma herança europeia. Então, a gente vê ali a mistura dessas culturas representadas através dessa dança. E qual é a música que vai dar ritmo a essa dança? É justamente uma música animada e contagiante que vai ser ali ritmada através de tambores, do afoxé, do banjo, do ganzá, maracá, pandeiro, reco-reco, clarinete e flauta. Então, esses instrumentos é que vão dar ritmo a essa dança, ok? E como indumentária, vestimenta desse povo, né, nas suas apresentações, os homens, como vocês observaram na imagem, né, eles vão trajar uma calça curta no estilo pescador e uma camisa que contém estampas. Já a mulher vai utilizar uma saia rodada com estampas, usando uma blusa branca, colares e flores presas aos cabelos, né? Então, é uma cultura riquíssima ali do Pará, né? No caso, o carimbó, que traz toda essa cultura, essa traz toda essa expressão aí da cultura durante as suas apresentações. Muito legal, né? Bom, agora a gente vai conhecer uma outra dança, que é a ciranda. A ciranda é justamente uma dança que também teve origem lá de Portugal, né? E foi trazida ao Brasil através dos colonizadores europeus. Originalmente era uma dança em roda, muito comum nas festas populares e religiosas lá de Portugal, através do bailado adulto. E ao chegar aqui ao Brasil, essa tradição ela foi assimilada e adaptada pelas populações locais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, sendo o nome também atribuído a uma brincadeira infantil de roda, né? Quem nunca brincou aí do ciranda, cirandinha? Então a gente já sabe de onde vem, né, justamente essa dança. E quando a gente fala, né, do nosso norte, quando a gente fala do estado do Amazonas, a gente tem também a expressão dessa cultura muito bem representada lá no município de Manacapuru, que é conhecido como a terra da ciranda. E aí a gente vê a disputa, né, de 3 agremiações, como os Guerreiros Mura, tradicional e flor matizada, como vocês estão observando aqui, né? Então, eles fazem ali as suas apresentações num determinado período do ano, né? Onde vai ali reunir diversas pessoas para assistir esse espetáculo, né? Justamente dentro desse lugar aqui que eu estou falando para vocês. E quando é que isso começou? Como é que esse movimento começou lá na cidade de Manacapuru? Justamente na década de 1980, que quando a ciranda ela começou a se consolidar como uma manifestação cultural importante nesse município, que, como eu falei para vocês, é conhecido como Terra da Ciranda. E é um dos eventos mais importantes do calendário cultural do Amazonas, que é realizado anualmente. E, como eu já citei para vocês, esse festival ele vai reunir 3 grupos de ciranda, né, que eu citei para vocês aqui, que vão competir entre si, apresentando ali as suas coreografias, né, as suas vestimentas, as suas músicas que são originais ano após ano, ok? Como é que se dá essa música, então? Vamos ver. A música ela vai ser vibrante e contagiante, marcada por ritmos que mesclam elementos do folclore português com influências indígenas e africanas. E aqui a gente observa justamente essa mistura de culturas, né? Justamente porque o nosso Brasil ele é marcado por essa miscigenação. Os instrumentos mais comuns incluem tambores, pandeiros, ganzais e violas. As letras das canções geralmente abordam temas do cotidiano, como lendas locais e exaltação da natureza e das belezas amazônicas. Como é que a dança acontece? A dança da ciranda ela é realizada com o entrelaçado dos brincantes e os giros em roda, movendo-se em sentido horário e anti-horário. Então, assim se dá a dança. E como é que
a vestimenta desse povo, né? Os trajes utilizados são coloridos e vibrantes, refletindo a alegria e a vivacidade da dança. Os trajes muitas vezes incluem motivos da flora e fauna amazônica, ressaltando a conexão com a natureza. Olha só que legal, que interessante, né? Toda essa cultura, principalmente quando a gente sabe que existe aí essa manifestação cultural acontecendo no município aqui do nosso Amazonas. Ok? Vamos então ver uma outra manifestação de dança, de cultura, que é a marujada. A marujada, como vocês observam aqui nessa imagem, ela vai ter diversas influências culturais, né? Como geralmente acontece aí nas manifestações culturais em cada parte aí do nosso país. Então, diversas influências culturais, principalmente portuguesa e africana, que dão origem, né, a essa dança. Surgiu como uma forma de celebração religiosa e social entre os escravizados e seus descendentes, misturando elementos das festas tradicionais portuguesas com a religiosidade e o simbolismo africano. Os festejos no Brasil ocorrem no período de 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro do Ano Novo. Como é que se dá então a música? A música ela vem ser alegre e festiva, com ritmos marcantes e melodias que convidam à dança. Os instrumentos utilizados são tambores, caixas, reco-reco, instrumento de percussão, violas e cavaquinhos. As canções são geralmente entoadas em coro com letras que louvam São Benedito, narram história de marujos e celebram a vida e a fé. Então, aqui a gente consegue ver essa importância não só da expressão da cultura desse povo, mas também da expressão da fé do povo, né? Então, uniu-se aí a dança, a cultura e a religiosidade para tornar aí a manifestação da marujada uma manifestação tão rica e tão bonita. Vamos ver como é que é a sua dança? A dança da marujada é executada por grupos conhecidos pelos marujos e marujas. A marujada é caracterizada pela dança cujo ritmo principal é o retumbão. A organização e a disciplina são exercidas por uma capitoa e uma subcapitoa. Então, observe aí como é que é a indumentária dessa dança, né? Observem aí que as mulheres, elas utilizam saia, né? E uma blusa branca, uma camisa branca e um adorno na cabeça. E os homens aí vestidos todos de branco, como se fosse, de fato, uma vestimenta ali de um pescador, né? E utilizam também um chapéu aí na sua cabeça. Muito bem. Legal conhecer, né, essa cultura. Agora a gente vai passar a conhecer a Sussa, né, que é essa dança folclórica tradicional do estado ali de Tocantins, né, aqui no país, né, no Brasil, na cidade de Natividade. E tem raízes também afro-brasileiras. Essa manifestação cultural é uma expressão rica da herança e também da identidade das comunidades quilombolas da região. Vamos então ver um pouco da sua história? Tem as suas raízes nas tradições africanas trazidas pelos escravizados ao Brasil durante o período colonial. A dança nasceu nas comunidades quilombolas do Tocantins, onde os descendentes dos escravos fugidos mantiveram e adaptaram suas práticas culturais. Apresentada em festas juninas, festas de santos, padroeiros e eventos de quilombos, e a sua música ela é caracterizada por ritmos pulsantes e envolventes, predominando o uso de tambores. As canções são geralmente entoadas em coro, com letras que abordam temas do cotidiano, histórias de resistência e celebração da vida comunitária. E a sua dança, como é que é feita? É executada em rodas ou fileiras, com homens e mulheres participando de forma igualitária. Os dançarinos realizam movimentos sincronizados com passos marcados e ritmados que acompanham a batida da música. Os movimentos são enérgicos e expressivos que simbolizam aspectos da vida rural e da resistência dos quilombolas. Vamos então agora falar sobre a vestimenta, sobre a indumentária. Os trajes utilizados na Sussa são simples, mas cheios de simbolismo. As mulheres costumam vestir saias longas e coloridas, blusas brancas ou coloridas e adornos como colares e brincos.
E já os homens vestem calças brancas ou coloridas, camisas simples e chapéus de palha. Ou seja, é algo tão simples, mas que traz toda uma representatividade, né? Através dos seus gestuais, através da sua vestimenta, através do seu ritmo e dos instrumentos que dão ritmo a essa dança. Vamos agora falar sobre o Marabaixo. O Marabaixo é uma dança folclórica tradicional lá do estado do Amapá, que fica localizado na região norte, que são essas danças que eu estou falando, que eu estou citando para vocês, né? Tudo relacionado à região norte. É uma expressão da resistência e da identidade do povo afrodescendente da região. O Marabaixo, então, é uma manifestação folclórica afro-amapaense que vai consistir em homenagear o Divino Espírito Santo e também a Santíssima Trindade em duas partes, utilizando, então, a parte sagrada através de missas, novenas, ladainhas, e também a parte profana através da dança do Marabaixo e também dos bailes. Como é que se dá a história, né, dessa manifestação? Tem as suas raízes nas tradições africanas trazidas pelos escravizados ao Brasil durante o período colonial, celebrado durante a Semana Santa e o ciclo do Marabaixo, que ocorre entre o domingo de Páscoa e o dia de Corpus Christi. Nesse período, a cidade de Macapá se transforma em um grande palco para essa dança, com comunidades inteiras participando dessas festividades. E a música, ela é marcada por ritmos intensos e envolventes, predominantemente tocados em tambores, chamado caixas de Marabaixo. As canções são entoadas em coro, com letras que abordam temas do cotidiano, histórias de resistência e louvores a santos católicos, refletindo então a fusão entre o sagrado e o profano. E a dança, como é que se dá? Através de homens e mulheres participando de forma igualitária. Os dançarinos eles vão se mover em círculos, com passos cadenciados e gestos amplos. Os movimentos da dança são simples, mas cheios de significado, simbolizando a união e a resistência da comunidade. Como é que são as suas vestimentas, então? As mulheres geralmente vestem saias rodadas, longas e coloridas, blusas brancas adornadas com rendas, colares, lenço no ombro e flor atrás da orelha, uma versão estilizada das roupas das escravas. Os homens usam roupas brancas e tocam duas baquetas grandes, tambores chamados caixas ou caixa de Marabaixo, e as roupas são inspiradas nos trajes dos ancestrais africanos. Tanto os tocadores quanto as mulheres cantam os versos improvisados, chamados ladrões. Muitos desses versos têm teor religioso. Mais uma vez, a gente vendo aí a fé, a religiosidade manifestada dentro da cultura desse povo. E para ficar aqui mais claro para vocês, eu vou trazer um vídeo que vai mostrar todas essas manifestações culturais através dessas danças. Fiquem então com o vídeo. Sou do Nordeste brasileiro e nesse boi quero brincar. Eu sou da Baixa, eu sou do Norte. Essa toada beija eu tocar. Garantido é minha paixão. Garantido é mais campeão. Garantido é minha paixão. Tá, flautista? Cai a noite, se acende as lamparinas. Puxo pronto, por me sentar na beira, pra escutar os mais velhos das histórias, de visagens de mate das pereiras. Eu devo fugir, vai! Com a ajuda dos filhos, para dar continuidade à sua expedição. Na arena do Parque do Igar, o cordão de entrada da flor batizada. Aqui na
De todo lugar, vem de canoa, vem de carro, vem no ar, todos juntos seguindo tua luz, na alegria de poder te encontrar. Muito bem, então vocês observaram aí a manifestação cultural representada através dessas danças maravilhosas, né? Ficou mais fácil de visualizar como é que essas danças acontecem, né? Muito bem, agora vamos ver aqui a importância das danças folclóricas. Quando essa cultura ela é passada ali de geração em geração, ela é expandida para outros lugares também, o que que isso acontece? Com o que que isso contribui? Justamente para desempenhar um papel fundamental na preservação e promoção da cultura brasileira, justamente porque é uma cultura que vai sendo ali preservada, já que essas manifestações elas acontecem ali de maneira anual, né? Fortalece a identidade cultural das comunidades, é uma forma de expressão artística e também de criatividade, como vocês observam aí, observaram durante, né, essas apresentações, quanto de artistas eles manifestam as suas obras através das vestimentas, através das alegorias, né, muitas vezes, que são feitas ali para contar uma história. Então, a criatividade artística ela vai, de fato, vir à tona durante essas manifestações. Contribui também para a atividade econômica e desenvolvimento do local onde está inserida, porque o movimento com essa grandiosidade vai trazer ali muitas pessoas, como eu citei o exemplo do Festival de Parintins, onde milhares de pessoas se reúnem naquela ilha para assistir a esse espetáculo, e tudo isso movimenta a economia, principalmente as pessoas que moram em Parintins, elas acabam destinando muitos recursos e também ali os seus produtos para serem vendidos nesse movimento, justamente para garantir ali a sua renda. É uma ferramenta também educativa, utilizada em escolas e projetos comunitários para ensinar história, música e dança às novas gerações. Olha só que interessante, que legal, o tanto de cultura que a gente conseguiu conhecer, né? E também, caso a gente já tenha conhecido, relembrar aí cultura destinadas à região aqui do norte, né? Com influência, obviamente, de outros lugares, não só de outros lugares desse país, mas também de outros países, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham conseguido aí ver a importância da cultura sendo preservada aí de geração em geração, tá certo? Então, eu fico por aqui e até uma próxima oportunidade.
Música